Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui para iniciarmos o nosso estudo sobre a escatologia, como eu havia prometido, e aqui estamos iniciando. E antes de eu explicar aqui o que significa escatologia, eu vou ler aqui a minha Bíblia no grego. Eu estou usando a minha Bíblia aqui no grego para garantir que eu estou transmitindo a vocês as informações de forma bem segura e bem fundamentada na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Tous en dynamei, theo phromenos diapisteos, soterian etomen apocalyptenai en kario eschato. En kario eschato. Por que Pedro usa esse termo enkairo eschatos? Pedro usa esse termo para dizer no último dia. Ele fala isso porque estava incentivando a igreja de primeiro século a permanecer firme na palavra de Deus, na fé que eles têm em Cristo Jesus, visto que a igreja de primeiro século estava enfrentando dificuldade, luta diante da perseguição que o Nero, imperador de Roma, estava agindo contra a igreja daqueles dias. Então, o termo escatologia tem fundamento na Bíblia. É uma expressão bíblica. A escatologia é formada de duas palavras gregas. Eschato, que é último, e logia, estudo, assim como é usado esse termo em várias áreas de saber. Por exemplo, biologia. Bio, no grego, significa vida. Logia significa estudo. Biologia, então, significa estudo sobre a vida. Antropologia. Antropos, no grego, significa homem. Logia, estudo. Portanto, antropologia significa estudo sobre o homem. Então, neste sentido, a palavra escatologia é um substantivo composto, oriunda da língua grega, que significa estudo das últimas coisas ou estudo sobre as doutrinas ou eventos que acontecerão no último dia. É por isso que Pedro usa essa expressão aqui no seu livro com uma forma meio diferente. Ele disse enkairo eschato, quer dizer, a igreja precisa permanecer firme até enkairo eschato. Precisa permanecer firme na fé até no último dia. Enkairo eschato. Entretanto, quero falar com vocês das três grandes correntes escatológicas que desenvolveram ao longo da história do cristianismo. São três grandes correntes escatológicas que o cristianismo desenvolveu ao longo da sua existência. Antes de eu discorrer cada uma dessas três grandes correntes escatológicas, inscreva-se no canal para não perder outras publicações. Vai lá, eu vou te esperar. Aperte em botão inscrever, botão vermelho. Apertar em todos. Dar like. Ok. Chame toda a sua família para aprendermos junto aqui sobre a escatologia, sobre as coisas que vão acontecer no último dia, para sabermos quando Cristo vai vir, se a alma das pessoas morre, se não morre. Essas coisas todas vamos falar aqui nesse estudo da escatologia, nesta série que estamos começando agora. Podemos começar aqui com uma das grandes correntes escatológicas, que é chamada de pré-milenista, como o nome já diz, afirma que Cristo vai voltar antes de completar 1000 anos após sua subida aos céus. Como o nome já diz, pré-milenismo. Cristo vai voltar antes de completar 1000 anos. Mas nós sabemos que já passou 1000 anos, agora Cristo não voltou. Então, a ideia pré-milenista não é uma ideia que tem fundamento bíblica. Por isso, não cumpriu. Nós já passamos mais de 1000 anos agora. A segunda ideia é pós-milenista. Pós-milenista defende que depois de 1000 anos, Cristo vai voltar à Terra.
e nós também já passamos agora 1000 anos, Cristo não voltou. Isto mostra que o pós-milenismo também falhou, assim como pré-milenistas falharam. A terceira e última corrente escatológica é chamada de amilenista, ou seja, o nome já disse, amilenista. Não existe o 1000 anos, nem 2000 anos marcado para a segunda vinda de Cristo. A ideia é dizer que nem Cristo, nem apóstolo determinou o tempo de sua volta e, portanto, homem nenhum sabe o tempo certo de retorno de Cristo sobre a terra. E com isso, nós vimos que, de fato, essa corrente amilenista, que é a corrente que eu sigo como pastor calvinista reformado, é a corrente que tem mais sentido, porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe a hora, nem tempo, nem ele, Jesus, sabe o tempo no que diz respeito à sua humanidade. Então, irmãos, nós podemos esperar o retorno de Cristo com fé. Nós não sabemos a hora, não sabemos o tempo. Essas duas correntes escatológicas falharam, como já vimos ao longo da história. Então, a única ideia escatológica que tem dado certo até agora é a milenista, porque ele diz que nós não sabemos o tempo da volta de Jesus Cristo. Não podemos determinar o tempo. E nós vimos muitas igrejas, como por exemplo a igreja adventista, já falhou marcando o tempo, e outras igrejas, outros pastores e líderes tentando marcar o tempo da volta de Cristo e não deu certo. Essa é a nossa introdução sobre a escatologia e inscreva-se para não perder a próxima publicação sobre esse assunto da escatologia.